Olha, a bandeira tarifária de energia elétrica será vermelha em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica em setembro será vermelha no patamar 2, o mais alto nível de cobrança. Essa decisão foi tomada devido à previsão de chuvas abaixo da média e ao clima seco com temperaturas elevadas, o que forçou o acionamento de usinas térmicas, elevando os custos operacionais do sistema elétrico. Esta é a primeira vez em mais de 3 anos que a bandeira vermelha de patamar é ativada, sendo a última em agosto de 2021. Desde abril de 2022, o país vinha mantendo uma sequência de bandeiras verdes, com exceção de julho de 2024, quando foi aplicada a bandeira amarela. Com a mudança, os consumidores terão um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos em setembro. A ANEEL ressaltou a importância do uso consciente da energia elétrica, especialmente com a bandeira vermelha em vigor, e incentivos aos consumidores a adaptarem seu consumo para reduzir o impacto nas contas. A utilização responsável da energia é crucial para evitar desperdícios, preservar os recursos naturais e garantir a sustentabilidade do setor elétrico, além, é claro, de preservar o seu bolso, né? Porque agora, setembro, a cada 100 kWh consumido, 100 kWh consumido, R$ 7,87 a mais na conta de energia. Bandeira vermelha, portanto, e no patamar mais alto de cobrança. Morreu neste domingo, dia 1º, o blumenauense Matheus Plavlak, de 19 anos, após ter uma parada cardiorrespiratória em casa. O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau e também o Arcanjo 3 foram acionados para atender essa ocorrência, mas não conseguiram reverter a situação. Matheus era fisiculturista e era filho único do 2º sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, Joel Marcelino Pavlak, professor de Educação Física do Colégio Feliciano Pires. Coloquei essa notícia aqui no nosso giro de informação de hoje porque o que está morrendo de atleta, de gente teoricamente que se cuida, que tem aí uma vida ativa fisicamente, por que será, né? Olha só, normalmente ligados aí a problemas do coração. Pois é, fisiculturista, parada cardíaca, 19 anos, a princípio uma pessoa sã, saudável, praticava aí o fisiculturismo, claro, cuidava aí da sua saúde e, infelizmente, partiu. O Brasil registra o maior número de crianças e adolescentes em trabalho infantil desde 2017. O Brasil registrou no ano passado o maior número de crianças e adolescentes encontrados e retirados do trabalho infantil desde 2017. Ao todo foram 2.564 crianças encontradas em 1.518 fiscalizações, segundo o levantamento do portal do Radar SIT, painel de informações estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil. Antes de 2023, o maior número dos últimos 7 anos havia sido registrado em 2022, com 2.324 crianças e adolescentes resgatados. Segundo o Radar SIT, as vítimas identificadas em 2023 exerciam atividades que integram a chamada lista TIP, que define as piores formas de trabalho infantil. A lista foi instituída a partir de um decreto presidencial publicado em 2008, que regulamentou a adesão do Brasil à Convenção 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e de ações imediatas para a eliminação da exploração infantil no Brasil. Situação aí de exploração, né? De exploração de menores, que são encontrados aí em condições análogas à escravidão. Na minha época, a gente trabalhava já aí dos 12 anos, ajudava já em casa, fazia servicinhos em casa, às vezes fazia servicinho fora, vendia picolé, saía para vender picolé, e na época era um pouquinho mais tranquilo, né? Hoje esse tipo de situação já também não é nem possível se fazer, mas aqui nós não estamos falando disso. A gente está falando de situações aí que são análogas à escravidão, com crianças que são impedidas de frequentar a escola por conta dessa situação de trabalho, né? Antes aí do período adequado para isso.
Vamos lá, vamos continuando aqui falando sobre a treta com o X, antigo Twitter, e a Starlink, empresas de Elon Musk. Starlink diz a Anatel que não vai cumprir ordens de Moraes sobre derrubada do X, o antigo Twitter. A Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, anunciou que não cumprirá a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal para suspender o X no Brasil. A informação foi divulgada pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Carlos Baigorri. Durante o dia, entre aspas aqui, entrei em contato com os advogados da Starlink junto à Anatel e fomos informados que a empresa não bloqueará o acesso ao X enquanto os recursos bloqueados pela Justiça vinculados à Starlink não forem liberados. Tanto o X quanto a Starlink são de propriedade de Elon Musk. A Starlink, uma provedora de internet com mais de 200 mil usuários no Brasil, deveria impedir o acesso à rede social conforme a determinação do ministro do STF. No entanto, a empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão de não acatar a ordem. Pois é, sobre essa situação envolvendo o Elon Musk, envolvendo o Alexandre de Moraes, a situação a gente já comentou por aqui. Você pode até não gostar do Elon Musk, pode achar que ele está fazendo isso tudo por dinheiro, mas que essa situação do Brasil de perseguição aos opositores do atual governo, de perseguição aos membros da antiga Operação Lava Jato, principalmente, acabaram com a Operação Lava Jato, e essa ditadura do judiciário é algo que não dá para negar aqui no nosso país. E só quero terminar esse comentário sobre o que acontece aqui com o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas baniram as rádios inglesas de operarem na Alemanha e em territórios ocupados. No entanto, não havia como impedir as emissões de rádio de longa distância. E por isso os nazistas começaram a multar e prender as pessoas que eram apanhadas ouvindo rádios como a BBC, por exemplo. A Gestapo não tinha como monitorar o que cada alemão ouvia, então as prisões eram feitas principalmente por denúncia de vizinhos que, como bons seguidores da lei alemã, alertavam a Gestapo sempre que notavam alguém ouvindo uma rádio proibida. Isso acontecia somente há 80 anos atrás. Será que a gente está voltando a 80 anos atrás? Porque, inclusive, os que estão tentando utilizar o Twitter com o VPN, eles, claro, não é possível aí que a justiça consiga identificar, a não ser que informem a Gestapo. E tenho duas colocações a respeito desse tema para trazer aqui. A primeira é que o governo federal decidiu empregar a estatal Telebrás para implementar um serviço de internet via satélite, que é o que faz a Starlink no Brasil. Starlink já é uma empresa do Elon Musk que tem mais de 5 mil satélites espalhados aí em torno do globo para prover internet via satélite para locais remotos aqui do nosso planeta, incluindo a Amazônia. Muitas escolas são abastecidas aqui com a internet da Starlink. Acontece que em maio o governo aí assinou com a Telebrás que irá destinar 3 bilhões de reais em recursos para a Telebrás, para que a Telebrás também comece a fornecer e fazer estudos com internet via satélite. Telebrás é estatal. Aí vem uma decisão do Moraes suspendendo contas, bloqueando contas da Starlink no Brasil. Só fazendo aqui um paralelo entre essas duas situações. Outra situação é essa do X. Por que é tão falado, sobre o X? Por que a gente fala tanto sobre essa plataforma digital que, no fim das contas, se for olhar do ponto de vista de downloads, ela nem é tão baixada assim pelo mundo. Ela perde de YouTube, perde de Instagram, perde de TikTok, perde de Reddit, que é um fórum bem especializado aí também. Por que a gente fala tanto aqui, então, do X? Nem deveria estar sendo discutido essa situação, porque o X é uma plataforma de informações imediatas. O que acontece comigo aqui agora, se eu twittar, alguém lá do outro lado do mundo vai saber neste exato momento. É o estilo de uso da plataforma e isso serve também para informações. Muitas informações a gente recebe de lá em primeira mão, direto da fonte.
sejam notícias sobre política, sejam notícias científicas. Inclusive, isso tira o monopólio da informação de muitos desses canais grandes aí de comunicação que existem no Brasil. E é claro que é uma ótima alternativa de se buscar informações. Não digo que ali toda a informação tem credibilidade, porque daí vai do jornalista e vai da pessoa que receber a informação ali, de averiguar, de apurar. Mas o Twitter é sim uma importante fonte de informação imediata, e por isso que ele é tão relevante, né? Se fala muito que o Twitter é a rede social das tretas. Onde é que começam os cancelamentos aí na internet? Não começam no Instagram, não começam no YouTube, começam no Twitter. O Twitter tem esse poder e tem essa relevância. E ainda sobre esse tema, isso parece ser uma grande guerra de egos. Daqui o ministro do STF, que não pensa no país, e de lá um bilionário que sequer pensa na sua empresa. Uma guerra de egos enorme e sem sentido algum, é o que parece. 20 milhões de usuários aí sendo prejudicados com essa queda do Twitter nesse final de semana, e por conta, né, dessa briga de egos aí, como diz o Julian, entre o ministro mais autoritário dos últimos tempos aqui que a Corte Brasileira já teve, a Suprema Corte Brasileira já teve, e um bilionário que tem grana para bancar esse tipo de treta, tem grana para bancar, só que logicamente tem os seus clientes envolvidos aí também. Muita gente usava o Twitter aqui no Brasil, até no final de semana, como fonte de informação. Muita gente tinha aí as suas contas também com algum tipo de benefício financeiro também voltado, ou seja, usava aí como fonte de renda, fonte de trabalho, sem falar da Starlink. A Starlink, o Elon Musk disse que se precisar ele deixa funcionando de graça, não tem problema nenhum, ele tem cacife para isso. Vamos ver até onde vai essa treta aí. Só que as plataformas de internet, por exemplo, a nossa Unifique aqui, com certeza recebeu a informação da Anatel também para retirar o Twitter do ar, para não deixar o Twitter ir pro ar para os usuários aqui da Unifique. E ela é obrigada a cumprir essa decisão judicial. Agora, aqueles que usam a internet da Starlink, esses ainda continuam podendo usar o Twitter, porque o Elon Musk simplesmente diz que não vai cumprir a ordem da justiça brasileira. Uma notícia mais do que impressionante, não é daqui, vem de longe, vem dos Estados Unidos, mas uma mulher morre sentada na cadeira do escritório e colegas de trabalho só percebem 5 dias depois. Veja isso, 5 dias se passaram até que alguém percebesse que uma mulher de 60 anos, funcionária de um banco nos Estados Unidos, estava morta, sentada na cadeira do seu espaço de trabalho. A descoberta foi feita no dia 20 de agosto por conta do forte odor que se alastrou pelo andar do prédio. Ela estaria morta desde o dia 18. Aliás, desde o dia 16, né? 18 daria 2 dias. Desde o dia 16 de agosto. O caso ocorreu em Tempe, cidade no estado do Arizona. Segundo a mídia local, a polícia foi chamada ao banco Wells Fargo depois que os seguranças do prédio ligaram para relatar que um funcionário havia caído no trabalho. Os serviços de emergência também foram chamados ao local e confirmaram a morte da mulher que faleceu sentada na cadeira em sua estação de trabalho localizada no 3º andar e longe do corredor principal. Segundo a investigação, ela havia batido ponto ao chegar ao trabalho na sexta-feira por volta das 7 horas. No entanto, esse foi o último registro dela, que não havia saído do prédio desde então. Na segunda-feira seguinte, os funcionários começaram a reclamar de um odor desagradável no prédio, mas presumiram que fosse um problema de encanamento, contou um colega de trabalho aí à imprensa local. Na terça-feira, um outro colega, ao passar perto da mesa da funcionária, percebeu o corpo caído e avisou os seguranças do prédio. Vejam só que situação, hein? 5 dias depois só foram descobrir a mulher sentada lá na sua estação de trabalho. Dá pra gente imaginar 1.500 coisas aqui, né? Que o funcionário passa desapercebido mesmo, né? Passa desapercebido lá no seu andar, na sua estação de trabalho, porque morre, nem família, nem mesmo os colegas de trabalho perceberam que simplesmente não havia mais movimentação dessa mulher de 60 anos aí no seu trabalho. Isso que é passar desapercebido, hein? Só descobriram por causa do cheiro.
E fica a reflexão também do tipo de gestão que esse banco leva. Afinal, trata as pessoas como número ou como pessoas mesmo? Para não perceber essa situação, olha, é uma reflexão a se fazer. E produtores europeus são atraídos pelo sabor e passam a cultivar maçãs de Santa Catarina. 3 variedades de maçã desenvolvidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, têm chamado a atenção no mercado europeu por serem super doces, suculentas e crocantes, segundo o órgão. Já foram produzidos 200 hectares de pomares na Itália e a primeira safra comercial das variedades Luísa, Venice e Isadora foi colhida no verão e outono de 2023. Conforme a EPAGRE, as frutas chamaram a atenção de empresas da região europeia que estão empenhadas para fazer delas um case de sucesso mundial. As maçãs são identificadas no país com a marca Samboa, registrada pelo grupo italiano Rivoira. O diretor do projeto, que é um alemão, diz que a primeira impressão dos consumidores e clientes foi maravilhosa. Segundo a EPAGRE, as macieiras desenvolvidas em Santa Catarina também chamaram a atenção dos europeus pelos seguintes atributos: pela boa qualidade das frutas, pela boa adaptação a climas mais quentes e pelas características, como eu já disse, de serem super doces, suculentas e crocantes. O empresário, presidente do grupo Rivoira, o grupo italiano, e especialista no segmento de maçãs super doces, viu no sabor das frutas um importante fator de competitividade. Muito bem, só para a gente fechar o nosso giro de informação, olha, uma descoberta surpreendente: medicamento pode prevenir um câncer. Um estudo inovador realizado pelo Mass General Brigham em Boston, nos Estados Unidos, e publicado pelo JAMA Oncology, trouxe à tona a discussão sobre o papel da aspirina, isso mesmo, na prevenção do câncer coloretal. A pesquisa envolveu um total de 107.655 participantes ao longo de 30 anos e apresentou resultados promissores, especialmente para indivíduos com estilos de vida não tão saudáveis. Os resultados mostraram que os benefícios do uso regular da aspirina foram mais evidentes entre aqueles que tinham hábitos menos saudáveis. Esse detalhe reforça a necessidade de estudos adicionais em populações mais diversas para os achados poderem ser validados em diferentes contextos. Os pesquisadores conduziram uma análise comparativa das taxas de câncer coloretal entre usuários regulares de aspirina e aqueles que não faziam uso frequente do medicamento. A definição de uso regular incluía 2 ou mais comprimidos da dose padrão, 325 miligramas por semana, ou uma dose diária de aspirina de baixa dosagem, 81 miligramas. Pois olha, vejam só, estudos avançando lá nos Estados Unidos sobre a utilização da aspirina para o tratamento do câncer de colo retal. Veja aí, né? Não é a primeira vez que algum medicamento já existente é tratado é utilizado, é citado para tratamento de uma doença, né? Só que aqui, pelo jeito, está tudo certo. Não tem ninguém chamando ninguém de negacionista por usar aspirina para combater o câncer coloretal. 7h32, nós